Oi, oi. Qual sua cor preferida? Minha cor preferida sempre foi verde. Olha que legal. Eu gosto muito do verde no tom esmeralda. Faz muito parte É, das minhas orações. sério. Verde Sempre tive esmeralda, essas duas. Sempre foi verde e laranja. gosto muito também do laranja. E o verde esteve presente quando eu engravidei da minha filha. Antes de eu ter a certeza que eu estava grávida, eu vi uma libélula no tom verde, esmeralda e violeta nas bordas. Vi assim, essa libélula fluindo nesse verde muito maravilhoso com violeta nas pontas. Aí, poucos dias depois, eu descobri que estava grávida. Ô, Filha louco. Luna Madalena. Então tem muita simbologia por trás dessa cor. Muita mesmo. E, então, seguimos aqui para. Devo me validar pela visão alheia? Até que ponto é saudável a gente levar em consideração a visão do outro a nosso respeito? Então, assim, eu já tive experiências na qual pessoas que me conheceram naquele momento assertivamente falaram sobre a minha realidade. Mas já teve situações na qual pessoas que conviveram comigo por anos só tiveram asneiras para falar a meu respeito. Então, cabe a nós perceber quão genuinamente a situação se apresenta. O reflexo diante de mim está conectado à minha lucidez ou à minha esquizofrenia diante dos meus próprios códigos? Então, o que o outro tem a falar sobre mim são fragmentos do que eu entreguei para ele. Mas uma pessoa que de fato sobrevoa a si mesma de forma transparente, a pessoa tem alinhado o que sente e o que pensa no mesmo ponto, sendo assim, consegue um sobrevoo que a energia dela tem a capacidade de tocar o outro de forma imparcial e assim a luz dela toca o escuro do outro, fazendo brilhar a luz que lá já está. Há pessoas que têm essa habilidade de tocar de forma sensível a nossa densidade e fazer transbordar o que precisa ser sentido, ser visto, para que a cura seja possível. A cura vem diante do reconhecimento do que precisa ser visto daquela experiência que estamos inseridos. Seja ela tendo iniciado na nossa fase infantil e como não foi resolvido se perdura, de forma inconsciente regendo os nossos atos, seja uma ação que tenha se desdobrado recentemente, mas é o reconhecimento da nossa fragilidade, da nossa força, é que faz com que a nossa energia toque o outro e transborde os códigos que precisam ser acoplados no campo consciente da pessoa.
porque nós temos um vasto campo inconsciente que o nosso consciente interage, por vezes de forma muito rasa, com o que de fato esse nosso inconsciente transborda, nos possibilita acessar. Então, por isso é necessário essa dinâmica, muito necessária essa dinâmica da nossa sensibilidade e a lógica em equilíbrio, porque assim a gente percebe quando precisa romper momentaneamente com a lógica para que o inconsciente transborde e comunique o que precisa ser sentido, visto naquele momento. E assim, quando a gente entra num estado de relaxamento, meditação e hipnose o suficiente, a gente consegue integrar tudo que está fragmentado em nós para uma mesma potência de compreensão. Então, a compreensão sobre mim possibilita que, ao tocar o outro, a minha energia traga à tona códigos que são coerentes com o que a pessoa está vivendo no momento, porque eu sou transparente comigo, logo, de forma imparcial e transparente, a minha energia toca o outro e faz transbordar o que ela precisa reconhecer, sua própria densidade. Então, as pessoas que se colocam de forma genuína diante da espiritualidade e trazem à tona, sim, o que somos, mas há quem não consegue fazer essa dinâmica de não focar tanto no próprio umbigo, e assim faz com que a pessoa não consiga de fato olhar e ouvir e compreender o outro com integridade. Há pessoas que usufruem da espiritualidade apenas para manipular o outro, seja da forma que convém, única e exclusivamente para aquela pessoa que nos observa. Então, é necessário a gente compreender quando estamos inseridos numa dinâmica que trazem códigos imparciais, na qual a minha luz refletida naquele espelhamento, naquela pessoa, naquele templo, de fato possibilita que eu me veja, ou aquela pessoa que vai expurgar toda a sua densidade, incompreensão, insensibilidade ao meu respeito, brisando que, de fato, me reconhece diante dela, quando na verdade são apenas projeções sinistras, expurgos, vômitos, lixo daquela pessoa que o meu momento a fez transbordar. Então, quando a gente está consciente de que a minha lucidez transborda lucidez no outro e a minha esquizofrenia ela vai transbordar a densidade do outro, então a gente percebe que cada dinâmica é de fato um reflexo do nosso interno que precisa ser sentido para melhor visualizado e assim integrado às nossas ações. Então as nossas ações passam a ser uma simbiose daquilo que de fato somos, porque o que somos é o que pensamos, o que falamos, em simbiose com o que sentimos. Essa é a semiótica da vida. Então, esse reconhecimento de nós possibilita que
ao me comunicar com o outro, eu compreenda o que de fato o outro está refletindo para mim. Se é a minha lucidez ou a minha confusão. A pessoa está diante do meu caos ou da minha ordem? Qual tabuleiro se manifesta nessa interação? Quando somos honestos e transparentes com o que de fato se passa em nosso templo, nossa dinâmica interna, a gente sabe que o que a gente colhe diante do externo parte de fato das sementes que temos dentro, da energia que estamos nutrindo dentro. Mesmo quando situações injustas se manifestam, e a gente sabe que a nossa postura é coerente diante da energia que nos oferece, que a situação nos reflete, a gente entende que foi um emaranhamento que se deu dessa forma por incompreensão, não necessariamente nossa, mas foi uma comunicação que, ao se tocar, não firmou laços. Ela criou nós de confusão. E isso porque cada ser humano na dinâmica é responsável por aquilo que comunica de si. Porque eu sou responsável pela minha história e como a escrevo. Mas o que o outro reflete diante da história em que a minha fala comunica, ou até mesmo o que o meu silêncio comunica, que a energia fala mesmo quando a palavra cala, então a gente compreende que essa dinâmica abstrata, como por exemplo a nossa comunicação em pensamento, tá ali um dia uma baita comunicação fluindo no nosso interno, muitas perguntas, muitas respostas e de repente uma comunicação no nosso cotidiano, uma pessoa vai lá e pergunta aquilo que a gente estava se questionando anteriormente. E isso não se dá uma, duas, três vezes. Quando a gente para analisar, a gente percebe que é muito recorrente a gente pensar em algo e posteriormente uma pessoa do nosso cotidiano vai lá e traz à tona aquilo. Você fala, caramba, nem falei pra pessoa, a pessoa tá falando disso comigo. Caramba, nossa, que coincidência, né? Nossa, será que é mesmo coincidência? Ou a comunicação já havia iniciado antes da palavra falada? A comunicação já eram aqueles pensamentos que a gente já estava se respondendo. Essa comunicação já estava acontecendo. Só que a gente só foi dar forma quando fluiu no plano binário. A comunicação, que é no plano abstrato, já estava iniciada.